Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vamos lá, vamos fazer a nossa revisão referente à terceira avaliação do primeiro ano, beleza? Destacando que o conteúdo para a terceira avaliação compreende o tema cultura, tá? O tema estratificação social e o tema desigualdade social, tá? Então eu vou fazer aqui uma pequena revisão básica, tá? Sempre eu vou pegar uma colinha aqui para poder me direcionar, para eu não poder me perder e abordar os temas mais importantes, né, sobre essa aula, beleza? Bom, a gente vai começar primeiro com o tema cultura, tá? Quando se fala em cultura, a gente não está falando de qualificação e instrução. Qualificação é a vida total de um povo. Cultura é aquilo que difere nós dos outros animais. São regras, normas, comportamentos, hábitos. É uma coisa material, são coisas materiais quando a gente transforma, tira coisa da natureza e traz para o nosso meio, isso é cultura. Cultura pode ser simbolismo, pode ser um símbolo, uma representação, uma ideia. Tá? A cultura pode ser um patrimônio material, tá? Um prédio, como pode ser um patrimônio imaterial, como uma festa, um simbolismo, uma representação, um modelo religioso. Tá? Então existe uma natureza que a natureza humana, que tem uma natureza que ela é física, biológica, né? Os nossos instintos, tá? O nosso lado físico, e existe uma natureza que ela é cultural, que aí você tem a linguagem, você tem a fala, as representações, os simbolismos, né? As imagens que representam sempre alguma coisa. Isso são coisas, isso são vinculados, relacionados à ideia de cultura. Então, cultura basicamente são coisas, pode ser algo material e algo imaterial. Pode ser um objeto com uma finalidade ou pode ser algo imaterial. E partindo dessa ideia que nós vamos ter o conceito de elementos da cultura. Os elementos da cultura, existe na verdade algumas classificações de elementos da cultura, como os traços culturais, que são os elementos mais simples de uma cultura. Eles são a unidade de uma cultura. Tá? Um objeto, uma canção, uma imagem, são coisas que representam aquela cultura. Existe também o complexo cultural. O complexo cultural é um conjunto, é uma variedade de vários traços culturais. Então, um desfile de escola de samba, tu tem vários traços culturais, né? Do samba enredo às fantasias. O conjunto da obra é um complexo cultural, pela quantidade de coisas. Tá? Existe a área cultural, que é o local onde as pessoas manifestam uma cultura. A área cultural pode ser a área de uma igreja, de um cemitério, de um terreiro de umbanda. Né? A área cultural pode ser uma praça. É um local, é um espaço onde se manifestam os diversos complexos culturais. Tá? E existe também o que é chamado de padrão cultural. Padrão cultural é aquilo que é visto como normal naquela sociedade. É a regra, é a norma. A grande questão é que o que pode ser normal numa sociedade pode ser estranho em outra. Então, um casamento poligâmico, em que uma pessoa, um homem pode casar até com 4 mulheres, é visto como normal, regra, numa sociedade muçulmana. Então nós estamos falando aí de quê? De um modelo, de um padrão. E aí vem aquela coisa, o que pode ser padrão numa sociedade, pode ser estranha em outra. Então nós temos essa situação. Beleza? Tá? Bom, existe também a assimilação cultural. Assimilar é adquirir. É quando uma cultura ela pega, assimila hábitos de outra. Vamos lembrar que os romanos antigos eles assimilaram uma série de hábitos e modelos culturais dos gregos antigos, né? Da religião às leis. Tá? Então a gente pode verificar que nós mesmos, né, a sociedade brasileira assimilou muitos hábitos, muitos modelos tecnológicos de outros países, como os Estados Unidos. Então a assimilação parte desse processo. Beleza? Então, vamos lá. Uma outra classificação é o que é chamado de cultura popular. A cultura popular, gente, é uma cultura das classes mais baixas, das classes subalternas. Normalmente tem muito a ver com o espaço rural, onde você tem um folclore, onde você tem as lendas, as tradições. É chamado de cultura popular. Normalmente é algo oral, que é passado de pai para filho através do quê? Através de histórias, de contos. Os contos de fadas, eles são, na verdade, contos populares. Os mais diversos, de Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, são, na verdade, os contos populares, tá? Que normalmente eram passados de pai para filhos através do quê? De historinhas, de mitos.
Então tinha muito esse tipo de coisa. É chamado de cultura popular. Existe também, gente, o que é chamado de cultura periférica. A cultura periférica, ela é uma cultura popular, só que é dos espaços urbanos periféricos, como os guetos, as favelas, né, as áreas mais distantes, onde você tem uma concentração, por exemplo, de pessoas, uma comunidade pobre. Normalmente ali se manifestam o quê? Uma série de culturas, como por exemplo o caso do hip hop, do funk, o jazz, o blues, o rock and roll, o grafite enquanto uma arte mural. Tudo isso, na verdade, é uma cultura popular, só que ela é urbana e ela é chamada de cultura periférica. Parte disso, tá bom? Outra, gente, é a contracultura, tá? Repare para o nome do tema, contracultura. Contra é uma cultura menor que bate de frente numa cultura maior. Então é muito comum tu encontrar a contracultura, essa ideia, nos grupos menores, pequenos, nos movimentos sociais, movimento feminista, movimento negro, movimento gay, na época chamado movimento gay, né, na década de 60 e 70, tá? Depois virou LGBT. Tá? Então tu vai perceber que os movimentos de contracultura eles são normalmente formados por jovens. Surgiram lá na década de 60 do século passado e eles estão atuando até hoje como que através da ideia dos movimentos sociais, quer dizer, você bate de frente às ideias e valores, tá? Então seria o caso do movimento negro que não aceita os valores de uma sociedade maior racista, tá? Então você tem uma contracultura. Normalmente são jovens mais politizados, como é o caso do movimento feminista em si. Nós temos a ideia de contracultura, parte da ideia. Então, o que é contracultura? É basicamente uma cultura menor, pequena, né? Que muitas vezes ela não aceita os hábitos e os costumes de uma cultura maior. Entendendo, gente, que quando se fala de cultura, a gente está falando aqui também de linguagem, simbolismo, de representações. Então, a cultura é isso. Pode ser algo material, pode ser algo imaterial, um gesto, um comportamento, uma linguagem. E nessa linguagem tem representações, tem passagem de ideias. Isso é cultura, tá bom? Pessoal, o próximo tema é estratificação social. Não é uma palavra muito comum, mas estratificar é diferenciar. Sociedades estratificadas são sociedades desiguais. Não necessariamente que é uma sociedade... aliás, é uma sociedade que antes de ser desigual, ela é diferente. Normalmente a ideia de que as sociedades elas são diferentes, mas quando essas diferenças são muito aprofundadas, tipo diferenças de gênero, diferenças políticas, diferenças de renda, elas tendem também a ser desiguais. A palavra estratificação vem de estrato, que significa camada ou grupo social. Nós fazemos parte de camadas, de grupos sociais. Estamos dentro de uma hierarquia. É chamado de estratificação social. Existe, na verdade, gente, três tipos de estratificação, segundo o sociólogo Max Weber. A estratificação ela pode ser econômica, a ideia da renda, o poder econômico. Tá? O Max Weber chega ao ponto de dizer que muitas vezes você pode ter muito dinheiro e não ter reconhecimento e prestígio, ser valorizado. Tanto é que nas sociedades europeias do passado, né, no início da modernidade, a burguesia ela comprava títulos de nobreza para poder ser reconhecida, para poder ter status. Tinha dinheiro, mas não tinha reconhecimento, não tinha berço, é o que o pessoal falava antigamente. Tá? Então, a questão econômica, ela nem sempre vai te dar o poder político, o poder de prestígio, segundo Max Weber. Existe a estratificação, que ela é política, o fato de muita gente ir para a política justamente para poder ter esse reconhecimento, esse prestígio social. Tá? E tem a estratificação profissional, que é o fato que algumas profissões elas são mais valorizadas do que outras. Né? Médicos, advogados aqui no Brasil têm uma valorização, mas não é uma valorização pelo fato da renda, é uma valorização através do status, do reconhecimento. Né? Então o bacharel de Direito não está ganhando tão bem, entretanto ele tem muito mais status, tem muito mais reconhecimento que professor e engenheiro. Então tu vai perceber na verdade que as estratificações elas podem ser desses três tipos, dessas três formas. Né? E o Max Weber vai dizer o seguinte: enquanto que o Karl Marx dizia que existia somente classe rica, classe pobre, burguesia e proletariado, e de que o modelo capitalista ele se caracteriza por ser, na verdade, um sistema em que o indivíduo que mais produz riqueza é o indivíduo mais pobre, que no caso é o trabalhador. Tá? Então, nesse sentido,
existiria apenas duas classes. O Max Weber diz que não é bem assim. Existe a classe rica, a classe pobre, mas existem classes que eu não posso classificar nem como ricos, nem como pobres. É o caso, por exemplo, do fenômeno, do que é chamado de classe média, é o que ele vai dizer. Então você tem a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. Então, não tem só rico e pobre, é o que ele vai dizer. E é claro, muitas vezes as pessoas buscam a questão, por exemplo, do poder, a busca do poder por uma questão de reconhecimento, de serem valorizadas e reconhecidas. Tá bom? Tem muito isso. Bom, além disso, nós temos o conceito de mobilidade social. Mobilidade social, segundo a ideia aqui do Max Weber, até mobilidade social pode ser de três tipos. Mobilidade social vertical, subida ou descida, né? Quando uma pessoa consegue muita renda, está na base da pirâmide social, ela sobe, ou então perde dinheiro, desce. Mobilidade social vertical. Existe a mobilidade horizontal. Como assim horizontal? É quando a pessoa se desloca dentro da sua própria classe. Ela é da classe C. Dentro da classe C existe a classe média média e classe média baixa. Então ela vai se deslocando, tá? Da classe média média vai para a classe média baixa e vice-versa, mas ela continua na classe C. Então isso é chamado de mobilidade horizontal. É quando o indivíduo ele não sai da sua classe. Beleza? Isso é chamado de horizontal. E existe, gente, a mobilidade social intergeracional, que é a ideia de fazer comparações entre as antigas gerações e as novas, e perceber que as novas gerações elas podem superar as antigas, já superaram em escolaridade, em acesso a oportunidade, tá? Em termos de acesso à tecnologia, e podem superar as antigas gerações também em renda. A ideia é fazer a comparação e entender que as novas gerações, na questão da educação, tá? Têm mais acesso à educação, tem mais acesso a modelos tecnológicos que as antigas não tinham. Por exemplo, teu avô, teu bisavó não tinha, por exemplo, o acesso de tecnológico e até mesmo educacional que você tem. Então isso é chamado de mobilidade intergeracional, quando as novas gerações elas tendem a superar as antigas. Existem os tipos de estratificação social, gente. Os tipos são escravidão, classes sociais, que a gente já falou, né? Escravidão, castas e estamentos. Escravidão era um modelo, um modelo econômico que caracterizava pela ideia do indivíduo ser uma propriedade. O escravo não é escravo porque ele simplesmente é explorado, não é bem assim. Ele é escravo porque ele é uma propriedade. E como propriedade ele pode ser vendido, trocado, negociado. Isso existia na Grécia Antiga, como existia no Brasil aqui até o século XIX. Ah, Nelson, hoje tem trabalho escravo? Não, hoje você tem trabalho análogo à escravidão, que não é a mesma coisa que trabalho escravo. Então tome cuidado com isso. Trabalho em péssimas condições, que não é a mesma coisa que trabalho escravo. Tá? Porque trabalho escravo aqui no Brasil não existe mais, desde o final do século XIX, com a abolição da escravidão, em que as pessoas eram uma propriedade. Pronto. Tá? Outra, castas. O sistema de castas é um sistema social, cultural e religioso. Todas as sociedades humanas se caracterizavam pela ideia de castas. Tá? É um modelo assim, que você nasce numa casta, que é um grupo, e lá você fica pelo resto da vida. Porque o que define a posição de casta não é renda, não é o poder econômico, é nascimento, é hereditariedade. Tu nasceu naquela casta de camponeses, de comerciantes, tu vai ficar ali pelo resto da vida. E existe a ideia na casta do conceito, a ideia de endogamia. Endogamia é uma regra cultural que diz que um membro de uma casta só pode casar com membros da mesma casta, ter relacionamento com membros da mesma casta. Então, é uma estrutura fechada, cultural, religiosa, porque dizem que o indivíduo está naquela casta porque é a vontade dos deuses, né? Um modelo politeísta. Então, o que define a posição da pessoa? Não é renda, não é dinheiro, é hereditariedade, é nascimento. E não tem nem subida nem descida, o critério não é econômico. A estrutura de estamentos é a estrutura da Idade Média, do modelo feudal, né, que você tinha o alto clero, a nobreza e o servo. E, Nelson, vai ter mobilidade? Sim, em casos raríssimos. Às vezes em que você tinha mobilidade, quando um rei, ele nomeava, por exemplo, batizava um camponês cavaleiro, o cara subia.
O caso, por exemplo, do príncipe, alguém da nobreza que casava com a camponesa, a menina subia. Tá? Ou então, o caso de alguém do alto clero, um papa que nomeava alguém do baixo clero, cardeal, o indivíduo subia. Tá? Nesses casos, tem renda? Tem a ver com renda? Nada, nadinha. Tá? A grande questão aqui dos estamentos é a questão que a gente pode chamar aqui cultural religiosa. É também um modelo cultural religioso. Então, por exemplo, alguém nasceu no servo, tá? Na verdade é um modelo hereditário. Se eu nasci servo, os meus filhos também serão servos. Se eu nasci nobre, meus filhos também serão nobres. Mas a ideia é que na sociedade de estamento ele é um modelo semi-aberto. Em casos raríssimos as pessoas poderiam subir. Tinha isso. É o chamado de modelo estamentário. Beleza? Tá? E muito dominado pela Igreja Católica e pela ideologia da Igreja Católica, a valorização das pessoas, da pobreza, da miséria, a condenação da riqueza, essas coisas. Então isso é chamado de estamento. É muito parecido com castas, mas castas é fechadas, estamentos é semi-aberto. Beleza? Finalmente, gente, a ideia de desigualdade social, em que nós temos aqui alguns conceitos, que é o que o Max Weber fala sobre o status. Status, reconhecimento, nem sempre tem a ver com renda. Tem a ver também com comportamento, hábito, atitude. Tem gente que muitas vezes que compra um produto não porque quer aquele produto, compra o produto porque o produto dá status, dá reconhecimento. Há uma valorização, né, certo? Então as roupas, a maneira como as pessoas se vestem, tem ali um prestígio que não é nem tanto econômico, é muitas vezes uma espécie de uma valorização social, está muito ligado a isso. É o status, digamos assim, que é estabelecido entre os indivíduos. No tema de desigualdade social e pobreza, você tem a vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Existem algumas pessoas que são mais vulneráveis do que outras, estão mais sujeitas, por exemplo, à pobreza, à miséria, à violência, ao preconceito. Como que, Nelson? Mulheres. Como que? Deficientes. Como quem? Idosos. Como quem? Crianças. Tá? Como quem? Estrangeiros, que são vítimas da xenofobia. Mulheres que são vítimas, por exemplo, do machismo, o feminicídio, tá? A violência contra a mulher. Né? Pessoas negras que são vítimas do que? Do racismo. Então essas pessoas elas vão ter o quê? Uma dificuldade maior de interagir na sociedade, porque na verdade é uma sociedade que oprime. E nesse caso, a ideia de vulnerabilidade social é quando as pessoas realmente elas estão mais vulneráveis, sujeitas a todo tipo de situação, violência, preconceito, discriminação, e algumas estão mais do que outras. E finalmente, gente, para encerrar nossa aula aqui, a nossa revisão, existe a pobreza absoluta e pobreza relativa. Pobreza absoluta é quando a pessoa ela não tem um básico, o essencial. Por exemplo, alimentação. Não faz as 3 alimentações todo dia. Tá? É pobreza absoluta. Não faz as 3 alimentações porque não tem dinheiro para poder, renda para poder comprar. Tá? Pobreza absoluta, falta de saneamento. Pobreza absoluta, a falta de água potável. Tá? A pobreza absoluta, a pessoa que mora na rua, não tem um básico, que é uma moradia. Então, pobreza absoluta tem muito a ver com uma questão econômica e material. Tá? É o que falta básico para o indivíduo, como alimentação. Dizem que hoje no mundo não, no Brasil, segundo o IBGE, existe algo em torno de 10 milhões de pessoas passando fome. Então, eu posso afirmar que existe 10 milhões de pessoas numa condição de pobreza absoluta. A pobreza relativa, aí está falando de quê? A pobreza relativa é quando o indivíduo, existe uma espécie de comparação. Não dá para dizer que o pobre da Noruega é o pobre do Brasil. Provavelmente o pobre da Noruega está numa condição melhor, porque tem a seu dispor um sistema de saúde público, educacional e de saúde de ótima qualidade, diferente do pobre brasileiro. O pobre brasileiro não é o pobre do Sudão. Então a ideia de que a pobreza relativa tem a ver com as particularidades culturais daquela sociedade. Então existem alguns aspectos culturais, algumas particularidades sociais, que não dá para dizer que pobre é tudo a mesma coisa. Não. Então você vai encontrar que algumas pessoas no estado de pobreza estão mais, outras menos, devido à situação do país onde se encontra. Beleza? Existe também, gente, o conceito de despossessão social. Despossessão social é um conceito ligado que à falta de recursos. Mas não apenas recursos econômicos. Podem ser recursos ligados ao que? A questão de mando de poder político,
a questão de gênero. Por exemplo, a despossessão fala sobre a ideia da feminização da pobreza, que é o fato de que no mundo existe mais pobres do sexo feminino do que masculino. Isso é chamado de feminização da pobreza. Tá? Quer dizer, a mulher, quando está numa sociedade machista, ela tem menos acesso à educação, a recursos básicos, e por isso está mais sujeito ao quê? Tanto ao preconceito como também à violência. Isso é chamado de feminização da pobreza. Pobreza tem a despossessão psicológica. O que é isso? É o fato de que a pobreza afeta na baixa estima das pessoas. A ideia é entender que quanto mais as pessoas não têm acesso à renda, mais elas estão sujeitas a depressão, crise de ansiedade, porque falta recursos básicos para que ela possa viver. Tá bom? E despossessão política, por fim, é quando os melhores cargos da sociedade brasileira são cargos políticos. O foro privilegiado, as verbas de gabinete, assim também como os salários, são sempre muito elevados. E aí tu vai ver que esses cargos eles são concentrados numa minoria, normalmente homens brancos pertencentes a uma elite. Pobres e mulheres, negros e mulheres não têm tanto acesso a vagas políticas. Então é por isso que no Brasil, onde tem muito mais mulher do que homem, quando você olha para os cargos políticos, quase 80% desses cargos políticos é só de homens. Tá? Então prova que há uma má representação política da maior parte da população, que são as mulheres, porque elas não estão ali atuando na parte política, né? Já que boa parte das vagas estão destinadas a homens. Tá bom? Então, pessoal, isso foi a nossa revisão. Espero ter ajudado vocês nessa empreitada, tá? Que é a prova da terceira avaliação. Falou, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.